Hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo, nosso melhor amigo, Espírito Santo de Deus. Vamos falar dessa promessa, como se relacionar com o Espírito Santo. Tá muito bacana o programa hoje. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha aí, já se inscreve no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. A gente tem aí na Bíblia várias promessas a respeito do Espírito Santo. Temos igrejas que são pentecostais, que são muito, como vamos dizer assim, tem muitas manifestações do Espírito Santo. Algumas, as pessoas falam, será que é o Espírito Santo mesmo? Será que não é emoção? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é um tema delicado, A gente tem que ter muita reverência, muito cuidado ao falar do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui com a pastora Cláudia, a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, bispo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando desse programa. Joia, joia. E minha esposa aqui sempre, bispa Camille, linda, maravilhosa. Bom, gente, então vamos começar, Cláudia? Você está à frente de uma igreja e eu imagino na sua igreja você vive manifestações lá do Espírito Santo, Hoje, qual que é a importância de uma igreja que é sensível, que se relaciona, que ensina a respeito desse relacionamento com o Espírito Santo? Bispo, acho que o fundamental é realmente a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que faz o céu se abrir e realmente o Espírito Santo se revelar àquele que realmente busca, aquele que entendeu, que vive. Se não for o Espírito Santo que conduz a igreja, as pessoas, os pastores, não faz sentido algum, porque nós somos falhos, Então, a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de uma igreja, eu acho que é o que mantém, as pessoas aliançadas, firmadas, fortalecidas, que é o que fortalece uma igreja, a presença do Espírito Santo realmente, Começa pela conversão, Cláudia? Sim. A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só ele. Não são palavras de persuasão humana, não é... É claro, a gente como igreja, a gente usa técnicas para conseguir chegar nas pessoas, para poder evangelizar. Sim. Tem a célula, tem o evangelismo de rua. Mas se o Espírito Santo não tocar ali na pessoa, ela foi convencida e não convertida, É isso mesmo. É muito lindo, ver o agir do Espírito Santo realmente atuando, numa igreja, na vida da pessoa, não só realmente dentro da igreja, porque ela tem que ter o Espírito Santo não só dentro da igreja, o Espírito Santo tem que ser o companheiro dela diário, em tudo, porque o homem não pode fazer nada por nós, mas o Espírito Santo de Deus, sim. Claudinha, meu amor. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e, claro, todos nós aqui que somos pastores já vivenciamos um dia uma experiência que foi marcante para a gente. A minha experiência mais forte que eu tive com o Espírito Santo foi realmente o meu batismo no Espírito Santo, que foi quando eu fui batizada em línguas. Eu já tinha ido no Revisão de Vidas, inclusive, mas eu não tinha recebido o batismo. E aí a minha pastora falou, Camille, vamos de novo. E lá nessa administração a gente vai orar especificamente por essa área, por isso que você busca, amém. E aí eu fui lá, eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi muito forte, foi gostoso receber aquela unção. Para você, qual foi o momento assim da sua caminhada, de cristã, de pastor, ou quando você começou o evangelho, foi o momento mais especial assim que você viveu com o Espírito Santo, a experiência mais marcante para você? Então, bispa, não tem uma única experiência. Eu tenho vivido
a manifestação do Espírito Santo de Deus todos os dias na minha vida. E tenho, assim, 20 anos que eu me converti, na verdade, né? Mas intensamente o que o Espírito Santo tem feito na minha vida, nas simples coisas do dia a dia, né? De ser conduzida, dele direcionar. Então, assim, eu tenho vivido várias experiências com o Espírito Santo, de mostrar o caminho e às vezes eu falo assim, não, eu vou por aqui, um exemplo, né? E acabar dando errado. Ele fala, mas eu não te falei que era por aqui? E a gente só vive essa experiência com o Espírito Santo, bispa, eu entendi, quando realmente a gente entende que a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa jejuar, a gente precisa fortalecer o nosso espírito para que ele possa habitar em nós. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa, né? Todo mundo diz a carne é fraca. Eu falo, a carne não é fraca, a carne é forte demais. Ela é forte, mas a gente precisa o tempo todo matar ela e fortalecer o nosso espírito. Eu ia fazer essa pergunta, Cláudia. Quem está assistindo o programa e fala, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter experiência com o Espírito Santo. É uma busca, né? É uma vida, buscar, né? É um estilo diariamente. É um estilo de vida. Como que Deus fala, pastora? Como que Deus fala? Deus fala através do Espírito Santo, mas você precisa estar sensível ao que ele vai falar. E como que você fica sensível? É fortalecendo o teu espírito. Se você só fortalece a sua carne, o Espírito Santo fica distante de você. Então, e ele está acessível a todos. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu falei da minha experiência com o Espírito Santo, que foi o batismo. Sim. Mas eu já tive outras experiências também com o Espírito Santo. Inclusive, um dia eu estava ali na cadeira, a gente estava fazendo um momento aqui de testemunho no altar, e as pessoas estavam testemunhando sobre graças que elas tinham recebido de Deus, enfim, milagres. E o Espírito Santo falou comigo, por que você está só olhando? Por que você não faz a mesma coisa, igual a eles? E naquele momento, eu olhando, ouvindo, né, as pessoas testemunharem, e eu falei, gente... É mesmo, por que eu estou só olhando? Eu também posso vivenciar isso, né? E aí o Espírito Santo falou comigo, né? Faça como eles, né? Faça um voto, coloque Deus à prova. E aí eu fui, coloquei, orei, fiz o meu período e tudo. E realmente Deus lá na frente depois, ele me abençoou grandemente. Vamos chamar o primeiro vídeo aqui da internet e a gente segue aqui no assunto. Qualquer avivamento hoje deve ser checado à luz de Atos dos Apóstolos. Atos é o aferidor, é a medida. Não adianta. Traga para Atos dos Apóstolos. Se passar aqui, então é avivamento. Ou seja, a salvação ela não pode acontecer sem a ação do Espírito Santo. E nós só somos motivados, instados, incitados a adorar a Deus por causa da presença do Espírito Santo em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Eu achei legal esse vídeo aí, porque a gente fala muito hoje sobre avivamento, né? E eu dou razão para o pastor ali, porque não tem como você ter avivamento sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do avivamento. Então, lá em Atos, Jesus fala, permaneça em Jerusalém, até que do céu vocês serão revestidos de poder. E aí, cumpre-se a promessa, Jesus falou, eu vos batizo... João batizou, né? João falou, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, a bispa Camila até falou do batismo do Espírito Santo ali, que é uma busca do cristão, eu primeiro preciso conhecer Jesus, me arrepender, me batizar nas águas e buscar o batismo no Espírito Santo. Né? Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele depois do batismo. Né? Então, Jesus é sempre até o próprio Jesus. O modelo, né, para nós. Agora, as pessoas ficam muito ligadas nos sinais, a bispa Camila falou ali de orar em línguas, de cair no poder do Espírito, de um culto muito avivado, mas eu considero, Cláudio, eu acho que você vai concordar comigo, eu acho que antes dos dons e dos ministérios que são dados pelo Espírito Santo, vem os frutos, que é amor, paz, alegria, santidade, bondade, né? Então, às vezes, as pessoas buscam muito poder, mas estão se esquecendo dessa parte que eu acho que é a mais importante. É o que você falou.
a gente vive uma batalha entre a carne e o espírito milita contra a carne contra o espírito. E se eu não tenho o Espírito Santo para me dar todo esse domínio próprio, todas essas coisas, não adianta. Não adianta, né? Adianta. Se você, bispo, o Espírito Santo, você tem que sentir ele dentro da sua casa, no seu trabalho, no trânsito. Principalmente no trânsito. Porque é onde você é forjado, onde você é testado. E é muito lindo que, quando você não tem o Espírito Santo, você age como qualquer um age. Agora, a partir do momento que você reconhece que você é fraco, que você precisa dele o tempo todo, te doutrinando, te ensinando, te moldando, você até tenta ter uma atitude que o Espírito Santo não vai ficar feliz, aí você fala, espera um pouquinho, aí o Espírito Santo fala, ei, aí você aquieta, respira fundo, porque a gente precisa viver a palavra de Deus, né? O Tiago 1:21 fala, né? Eu até deixei aqui, sejam praticantes e não somente ouvintes, né? Mas o versículo 25 de Tiago 1:25, olha isso, bispo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, olha isso, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. É tão simples, você, até numa situação difícil, você vê o Espírito Santo te preparando para aquela situação, e aquilo não te traz raiva, não te traz ira, porque são os frutos do Espírito Santo. Isso. É isso mesmo. Olha, assim, eu tenho vivido realmente depois que eu, não sei precisar o tempo, mas que eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Senão não tem jeito, bispo. Não tem fórmula mágica. É igual comida, né? Se você parar de comer, beber e respirar, sua carne vai morrer. Se você para de orar, ler a Bíblia e jejuar, seu espírito vai morrer, espiritualmente você vai estar morto. Aí não adianta você nem ir na igreja, ainda que tenha um avivamento, você não sente nada. Você está... Eu ia falar até sobre isso, Cláudio. Tem muita gente que consegue sentir, ter experiência com o Espírito Santo quando está no ambiente da igreja. O ambiente propicia, né? Eu uso muito o exemplo lá de Saul, né? Saul era pecador, todo errado lá, mas quando ele encontrava os profetas, ele começava a profetizar, ele era tomado por causa do ambiente. Ele saía dali, ele voltava a fazer. E tem muita gente que vive dessa forma hoje, infelizmente, né? Não é essa a vontade de Deus para nós. Não. Você tem que usar os frutos do Espírito quando você não está no ambiente. Na igreja é fácil, ser cheio do Espírito Santo, orar em línguas, né? Você está ali cheio do poder, porque você está envolvido pelo ambiente. Agora, você precisa levar isso no seu dia a dia, para sua casa, seu casamento, seu trabalho, né? É o que eu falei ontem no DG com o pessoal. Nós, cristãos, nós precisamos ser facilitadores em tudo. Em tudo. Facilitar a vida de quem quer que seja. Não só do irmão, de quem quem não é cristão, de um desconhecido. A gente precisa ser facilitador. E a gente só é, bispo, se a gente é conduzido pelo Espírito Santo. Senão, a gente age como todo mundo age. Porque nós somos humanos. A Claudinha de hoje precisou ser muito moldada pelo Espírito Santo. Bispo, ele é a coisa mais linda. Eu falei ontem no DG, vocês não me conheceram, gente, antes de eu ser cristã. Não, eu era terrível. Eu falo sempre isso, né? A gente não consegue entender como que uma pessoa vive uma transformação. Porque você fala, o cara era bandido, o cara era viciado em alguma coisa, fulano de tal era mentiroso. Aí você vê a pessoa totalmente diferente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só, mais ninguém. Naturalmente, você pode tentar, você luta, mas a sua natureza pecaminosa está ali. Agora, quando o Espírito Santo entra, ele te dá uma nova natureza, né? Porque você passa a viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet, por favor?
Eu sei que nós estamos vivendo um momento crucial da história da igreja, que contra ela se somam todas as forças do inferno, no afã de desarraigá-la da terra e assim frustrar os propósitos de Deus através dela. A igreja que até então combatia na ofensiva, parece que nós estamos na defensiva, e o que devemos fazer para revertermos essa situação de real perigo sob o qual se encontra a igreja de Cristo na face da terra? Somente os crentes nascidos do Espírito, que vivem uma vida cheia do Espírito, é que vai estar na condição de fazer frente a esse dilúvio arrasador do inferno. Eu costumo dizer que a maior necessidade da igreja hoje não são de largos orçamentos, tecnologia, mapa organizacional. O que nós mais precisamos é do poder do Espírito Santo desencadeado em nossas vidas. Eu queria trazer também aqui para a nossa conversa esse tema, porque a igreja se modernizou muito. Então a gente tem telão de LED, tem luz, tem um equipamento de som maravilhoso, cadeira confortável, kids. A gente tem uma estrutura muito boa, né? E aí você tem um louvor bem ensaiado, você tem uma palavra ali com uma boa hermenêutica, uma boa oratória, e isso tudo pode atrair as pessoas e pode encher a igreja. Sim. Agora, a igreja corre um grande risco de não ser mais dependente do Espírito Santo, de ser só técnica, né? Eu lembro uma vez que eu vi uma história de uma igreja que teve um louvor maravilhoso, um coral bem ensaiado, a técnica perfeita. A igreja ouviu, bateu palma, achou aquilo lindo. Aí entraram duas irmãzinhas lá do ciclo de oração, que foram cantar a capela, as duas. Não era muito boa a música, uma música antiga, não era muito afinada, mas tinha uma unção na vida delas, tinha uma presença do Espírito Santo. A igreja começou a chorar, todo mundo foi tocado, todo mundo foi impactado. Ou seja, a força, não estou dizendo que a gente não deve ter técnica, Sim. que a gente não deve ter boa estrutura, que a gente não deve aprimorar essas coisas, mas a gente nunca pode deixar essas coisas substituir o Espírito Santo. Ainda mais nos tempos de hoje. Porque enquanto mais o mundo está mergulhado no pecado, na iniquidade, mais nós precisamos do Espírito Santo, né, Cláudia? Mais. É o que eu falo lá quando eu me reúno com a equipe do louvor, né? Eles ensaiam, eles estudam, mas deixa o Espírito Santo te usar. Deixa. O céu tem que descer nesse lugar através dos instrumentos, do louvor, mas deixa, não se preocupa, porque é o Espírito Santo que conduz. Porque se a gente for, né, bispo, a gente tem que se preparar, é claro, né? Mas não é a gente que faz, é o Espírito Santo. E as pessoas sentem quando é o Espírito Santo que está realmente. Porque o Espírito Santo vai direto, né, toca na pessoa. A pessoa fala, meu Deus, que foi isso? Então, assim, a técnica, ela é boa, mas se o Espírito Santo não tiver... E esse outro lado também é importante, né, Cláudio? Porque o mundo, da forma que está hoje, o cristão sem o Espírito Santo, ele chega lá fora, esquece. Ele apanha demais, né? Ele sofre lá na mão do inimigo, né? A gente está falando sobre o Espírito Santo e a própria Bíblia fala que existem muitos dons do Espírito Santo. Mas eu quero falar, como eu falei no começo, sobre o dom do batismo de línguas. Tem algumas pessoas que não receberam esse dom e algumas já até me falaram, eu não tenho o dom de orar em línguas. Eu não recebi esse dom do Espírito Santo. Então, para nós aqui, né, uma discussão. Todo mundo pode receber o dom de línguas, né, de orar em línguas do batismo do Espírito Santo ou não? Ele vai dar outro dom para essa pessoa? Ou se a pessoa quiser muito, ela vai receber esse dom? Como que é nessa questão? Porque às vezes a pessoa, eu queria tanto orar em línguas, mas eu não oro em línguas, como eu. Eu não recebi o dom de orar em línguas no meu primeiro revisão de vidas. Mas eu falei com a pastora, eu não orei em línguas, eu gostaria. E ela falou, não, você vai de novo. E lá no outro revisão eu fui e eu recebi o dom de orar em línguas. Mas é a pessoa que não ora, que gostaria, mas... Eu acho que as pessoas buscam esse dom porque é muito evidente, né? É mais fácil de você... Também, né? Agora, a Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, é legítimo você buscar o dom. Agora, para que você está buscando aquele dom?
Isso que é o mais importante, né, Cláudio? Qual a finalidade? Ah, eu quero, porque todo mundo ora em línguas, eu quero orar também. Ou eu quero dom de curas, porque eu quero ver as pessoas, ver o poder de Deus agindo através da minha vida para eu aparecer, para eu ter os holofotes. Não pode ser por aí, né? Não. Aí não vai receber nunca, né? Porque... No caso, assim, a pessoa não quer receber porque todo mundo... Eu não sei, bom, tô falando Não, isso. entendi. Você A entendeu, pessoa né? está buscando sinceramente. Será que todos recebem? Não é para todos. Não é para né? todos. Também acho que não é para todos. E tem muita gente enganada, né? Ah, porque eu não tenho dom de línguas, é porque eu não fui batizado no Espírito Santo. Não é. Não, o principal são os frutos. São os frutos. Se você tem os frutos, só o Espírito Santo pode trazer os frutos. Né? É você conseguir enxergar realmente uma situação com os olhos do Espírito. Porque se a gente for olhar tudo com os olhos da carne, aos olhos naturais, e onde que fica Deus nessa história? Então, a gente precisa ver as situações com um olhar cristão mesmo, né? O olhar de Cristo, um olhar pelo Espírito, enxergar que eu falei, eita, pera um pouquinho, isso aí tá estranho, né? E quando o apóstolo Paulo falou sobre a letra mata, ele está falando também sobre isso. Às vezes... a pessoa sabe muito, né? Ela sabe muito, a teologia ali. Tem na ponta da língua. Eu sou teólogo, eu estudei aquilo, sei muito. Mas tá bom, você sabe na teoria. E o Espírito Santo? Não tem. E na prática? Não tem. Não adianta. Não adianta. Aí vira um religioso, vira alguém que conhece muito, mas não vive na prática. Mas não vive, você tem que ter que viver a palavra. Isso aí. Você tem um livro aí, Camille, para apresentar pra gente? Tem um livro muito bom aqui, gente, do nosso bispo, Robson Rodovalho, que se chama O Desígnio de Deus para Você. Aqui a gente está falando sobre o desígnio de Deus, mas nós sabemos que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só. E aqui nós vamos entender, né, como Deus vai trabalhar na nossa vida para que nós tenhamos mais comunhão com Ele e qual o propósito de Deus, né, para todas as áreas da nossa vida. O que Deus quer falar conosco? Esse livro é maravilhoso, nós achamos onde, de Bispo Cristiano? Na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. Tá bom? Solta aí mais um vídeo pra gente. Tem crente que, ó, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Deus, mas seja cheio. Eu já estou mandando você ser cheio há muito tempo. Então, se eu e você não estamos cheios do Espírito Santo, não é por culpa de Deus, não, que já nos mandou, enchei-vos. O problema é que tem uma lei da física que diz assim, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para você ser cheio, o que tem que acontecer? Você tem que esvaziar. De repente você está querendo ser cheio, mas está entupido de outras coisas. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Olha aí, importante isso também, né, Cláudia? Às vezes a pessoa, não adianta eu só buscar, eu tenho que me esvaziar também, né? Eu tenho que tirar da minha vida tudo aquilo que impede a presença do Espírito Santo. Eu já ouvi algumas vezes que o Espírito Santo ele é ciumento. Ele é ciumento. Ele não divide você. Isso mesmo. Não é por aí? É, por aí mesmo. E assim, ele é o único que não vai te abandonar nunca. Então, você está triste. Eu tenho vivido isso, bispo. Às vezes, uma situação que não está muito confortável, eu vou lá, dobro meu joelho, o Espírito Santo vem aquecer meu coraçãozinho. Ele vem, me traz aquela paz e fala, filha, descansa, está na minha mão, está no meu controle. E a gente precisa viver isso todos os dias, bispo. Porque é o que o senhor falou, ele tem ciúmes realmente da gente. Então, ao invés de você ir lá, se abrir com alguém, vai lá no pé dele. Esses dias mesmo, meu filho falou, mãe, o que está acontecendo? Você está meio triste. Me fala, mãe. Eu falei, não, filha. Eu já falei com quem eu tinha que falar e ele vai resolver. Fique em paz. Ora por mim. E a gente tem que realmente se esvaziar do orgulho, da ira, porque senão ele não entra. E eu estou lembrando aqui uma coisa interessante, né? Quando João Batista batizou Jesus, que desceu sobre ele o Espírito Santo, né? Em forma de pomba, qual que foi a primeira coisa que Deus falou? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho satisfação. Então, acho que as maiores... A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo, né? Sim, então eu me arrependi, eu me batizei nas águas, tive meus pecados ali remidos, tenho a salvação, meu nome está escrito no livro da vida, aí vem o selo. É a comprovação do amor de Deus por nós. É a última coisa, eu recebi o Espírito Santo. Porque para viver a vida cristã,
eu vou precisar do Espírito Santo. E aí entra nisso que a bispa falou. Será que todo mundo que pede recebe? Eu acredito que não, porque ela não está se preparando para receber. Ela não se prepara para receber, né? Ela não se esvazia, ela não deixa o lixo sair, ela quer ficar com aquilo, e o Espírito Santo não divide com ninguém o espaço que é dele. Tem um espaço no ser humano, né? A gente sabe disso, que só o Espírito Santo ocupa, bispo. Não é marido, não é mulher, não é filho, é o Espírito Santo de Deus. E quando você entende isso, você vive muito mais leve, muito mais, como é que fala? Não é feliz, feliz também, mas satisfeito. Satisfeito, né? Eu estou feliz com o que eu tenho, eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu não preciso de mais. Se Deus quiser me dar, amém. Mas eu não estou, eu preciso disso, eu preciso... Porque eu já tenho o Espírito Santo, que é tudo que eu mais preciso. É isso mesmo. Eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, né? E às vezes você tem sentido dentro de você esse vazio. Como a bispa Camille falou, minha primeira experiência com o Espírito Santo foi também no Revisão de Vida, né? Que é um retiro da nossa igreja. No final de semana você vai no sítio ali, você busca a Deus. E desde então, isso aí já tem mais de 23 anos, eu tenho uma alegria, eu tenho uma paz que não passa. É algo, não existe mais aquele vazio. Passo por lutas, passo por batalhas, passo por momentos difíceis, mas o Espírito Santo está sempre ali me preenchendo, me guardando, e você também pode viver essa experiência. Amém. Busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus na sua vida, tá? Amém. Cláudia, quero te agradecer. Obrigada. Passa aí o endereço lá da igreja, os horários de culto, para quem é lá de Cajamar. Cláudia é nossa pastora lá em Cajamar, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Amém. Né? Nossos cultos em Cajamar, Polvilho, bispo, terças, 19h30, sábado, Arena, às 18h e domingo, o culto da família, às 18h. E em Jordanésia, que também é em Cajamar, hoje tem culto às 20h, sábado, Arena, às 18h e domingo... Hoje, quinta-feira, tá, gente? É quinta-feira que tem culto lá. Hoje, quinta-feira, E eu estou pensando sábado às 18h e o culto da família, domingo às 10h. E vai estar o Instagram da pastora Cláudia aqui também. Você pode seguir ela lá. Lá tem o endereço das igrejas, tem tudo lá, tá joia? Você quer conhecer a gente? Bispa Camille, passa aí. Você que está aqui em São Paulo, pode vir aqui na Rua Augusta, número 2027. A gente está aqui bem pertinho da Avenida Paulista, do Metrô Consolação. Aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, nosso culto da família. Venha nos conhecer, nos dar um abraço. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. É isso aí. E você que está por todo o Brasil, quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entra no site saranossaterra.com.br. Eu falei o endereço errado, Jordanésia. Então fala o certo. É Rua Antônio de Barros, 516. Não sei de onde eu tirei aquele outro nome. Rua Antônio de Barros, 516, Parque São Roberto. Joia, joia. Chegamos ao final, gente. Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal e obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe e fique na paz.